Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Divino Mestre e amigo de todos os momentos, possa nos envolver com o seu coração amoroso, que as vibrações de tanta alegria, de tanta harmonia, que aqui foram deixadas pelo belíssimo coral, possam também embalar o nosso sentimento e que sintamos, cada um de nós, isso que é uma das essências mais fundamentais da Boa Nova: alegria. Alegria que vem acompanhada de esperança, ou que é por ela mantida, alegria que vem junto da fé, do otimismo, pelos horizontes tão sublimes e tão belos que o Evangelho vai nos descortinando, assim como o Consolador. Essa bendita doutrina, ciência do infinito, nas palavras de Kardec, que não faz senão ampliarem muito a nossa perspectiva do que seja a vida. E assim, inunda-nos ela também com esse anseio por essa vida abundante sobre a qual Jesus nos falou. Seja esse o espírito da nossa noite, da nossa reflexão. Esperamos poder retribuir a todo o carinho recebido, mais uma vez aqui nessa cidade. Já algumas vezes podemos estar aqui, sempre recebidos com tanto carinho. Na pessoa do querido amigo Carlinhos, a gente agradece por mais uma acolhida e parabenizamos a ele e a todos os trabalhadores envolvidos, os que ora estão trabalhando, mas os que pavimentaram os caminhos, para que fosse possível chegar a esse mar tão impressionante, tão expressivo, de 70 edições do mês. Que venham muitos anos mais nesse santo labor com Jesus e com Kardec. E aproveitando a temática central que nos foi proposta para este mês, nós estávamos a meditar sobre a abordagem que gostaríamos de trazer para a nossa reflexão. É uma das frases mais conhecidas de Jesus, do Evangelho, das mais belas, não há como negar, quando ele nos convida a ser luz para o mundo, luz no mundo. Naquele discurso em especial que ele faz ali direcionado aos discípulos dentro do Sermão do Monte, quando ele recorre a esses símbolos belos, o símbolo da luz, o símbolo da candeia, que é preciso acendamos, também o símbolo do sal, quando nos convida ele a ser sal da terra. Ambos elementos singelos, uma candeia, o sal, que atuam silenciosamente onde estão, mas cujo papel é tão marcante. Embora singelos, a gente logo percebe, por exemplo, em se tratando da comida, quando não há sal. Quando olhamos para a comida, não o vemos. No entanto, basta saboreá-la que logo a gente percebe a falta ou a diferença que ele faz. A mesma coisa, a candeia. Uma vela, por exemplo, parece tão pequenina, parece tão diminuta em suas possibilidades, mas acendamo-la num ambiente todo em treva, num cômodo todo escuro, e veremos o magnífico poder de uma simples vela. Então, esses dois elementos, por si, já dariam muito pelo que refletirmos, já dariam muito material para as nossas reflexões. Mas aqui, enfatizando mais esse aspecto da luz que precisamos acender, diante dos homens, diante das criaturas, nós pensávamos, dentre as possíveis, inúmeras possíveis abordagens, qual abordagem trazer? E aí, sempre o nosso querido benfeitor Emmanuel a nos auxiliar com as suas pérolas do Evangelho. Por mais que a gente estude e os anos vão passando, Emmanuel tem sido o nosso companheiro de cada dia. Não há um dia sequer que não leamos pelo menos um texto, uma página sua. E por mais que a gente leia esse bendito companheiro, esse bendito professor, não nos cansamos de nos impressionar com a riqueza espiritual que ele deixou em nossas mãos, em nossos corações, especialmente no que diz respeito ao Evangelho. Emmanuel é esse espírito que teve, primeiramente, a coragem de desvelar um pouco do seu passado, dos seus equívocos, dos seus tropeços,
justamente para que a partir disso pudesse nos demonstrar quão grande é a misericórdia do Cristo. Nós que, como senador, temos sido tantas vezes orgulhosos, temos tantas vezes deixado para depois, quando o convite até nós chegou, porque não nos enganemos, não foi somente Ele quem escutou: está no teu querer me seguir agora ou daqui a séculos. Nós também escutamos, de outros modos, por outros meios, mas tenhamos a certeza que em nossa trajetória, lá atrás, em algum momento, fomos convidados. Como Ele, muitos de nós recusamos num primeiro momento, mas a misericórdia do alto é infinita. E Emmanuel, nos revelando o seu passado, quis nos falar disso, deixar isso evidente, assim como o apóstolo Paulo fez. Paulo sempre fez questão de frisar em suas cartas o seu passado de equívocos, de perseguidor das comunidades nascentes, para realçar ainda mais o poder transformador do Cristo, para nos transmitir essa mensagem de esperança, dizendo-nos a todos que não importa quantas oportunidades já foram perdidas, quantas já deixamos passar, se agora estamos tendo mais uma, se agora mais uma vez o convite nos chega, por que recusar, enfim, aquilo que ansiamos há tanto? Então Ele nos desvela o seu passado para falar de esperança, para falar que Ele contou com esse amparo de Jesus e nós poderemos contar também. Eis o convite que está posto. E compartilha sua trajetória de transformação, porque os textos que nos inspiram, que nos elucidam em torno do Evangelho, não são senão o fruto da sua experiência, de muitos séculos, experiência vivida nos labores, nas lutas pela causa do Evangelho, que ele pôde então sintetizar depois na forma dessas pérolas que nos alcançam, na forma de lições de 1, 2 páginas, mas que sumarizam, em verdade, muitas lutas, muitas lágrimas, mas também a alegria de vencer a si e de poder compartilhar, então, quantos benefícios o Evangelho lhe fez, traduzindo isso para nós na forma dessas páginas tão belas. Por isso, não nos cansamos de acessar a esse manancial, de acessar esse tesouro imenso que Ele nos deixou. E fazendo o nosso estudo, a nossa preparação para a reflexão de hoje, passávamos por uma mensagem num livro intitulado Abrigo, capítulo de número 7, cujo título nos chamou a atenção. Emmanuel é também conhecido por essa característica sua, de saber escolher muito bem as palavras, em especial em seus títulos, a capacidade de síntese, de colocar ali a chave de entendimento de todo o texto que está por vir. E esse título, composto basicamente de 2 palavras, de 2 elementos, e uma partícula ali que as integra, ele nos chamou a atenção porque julgamos que ele trazia ali 2 dos ingredientes mais fundamentais para a nossa vivência cristã, espírita, nos dias modernos, para que alcancemos o espírito dessa orientação de Jesus. Deixar brilhar a nossa luz, ou reconhecermos-nos como luz que pode ser e se acender no mundo. Mas o que é isso? Como poderemos chegar a isso? Como poderemos bem cumprir esse propósito de fazer difundir a mensagem de Jesus verdadeiramente? Porque quando analisamos os séculos, nós percebemos que por muitos momentos, em muitas experiências, por um largo tempo, nós até tentamos atender a essa orientação de Jesus, mas de uma maneira um pouco deturpada, de uma maneira que não condizia propriamente com todo o espírito, com todo o restante do Evangelho. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz diante dos homens.
E foi isso o que por muitos séculos nós intentamos fazer no cristianismo. Mas qual a luz a gente tentou fazer brilhar? Ou que tipo de brilho nós buscamos? E numa análise em perspectiva da história, sem o fito de julgar o passado, o fazemos como quem reconhece que estivemos lá envolvidos nesse passado. E aqui estamos hoje justamente para entender melhor a proposta, refazer, reconstruir. Mas quando a gente faz essa análise em perspectiva da história do cristianismo, nós vamos compreendendo sim que buscamos esse brilho, mas não o brilho que o Cristo esperava em muitas das ocasiões. Fomos em busca dos brilhos, dos louros, dos encantamentos do mundo. Queríamos sim fazer com que sua mensagem fosse conhecida, difundir o Evangelho, a Boa Nova, falar dessa figura singular na história da humanidade, de sua grandeza, até de sua divindade, chegamos a projetá-lo nessa condição do próprio Deus. Mas, em verdade, quais eram os móveis? Quais eram os fins que nos moviam? Qual era o brilho que nos seduzia? E numa análise sincera, vamos compreendendo que nem sempre os fins, bem como os meios, eram os mais nobres. Nem sempre o brilho que buscávamos acender, com o qual buscávamos honrar a mensagem de Jesus, era o brilho que ele acendeu. O brilho do Espírito incendiado em amor. O brilho do Espírito que reflete o sol da verdade. Mente purificada a refletir a luz de Deus. Recordando, mais uma vez, nosso querido Emmanuel, quando nos fala da mente, que é o espelho da vida em toda parte. Essa foi a luz que Jesus acendeu no mundo. A luz mais sublime, a própria Boa Nova em essência, que não são os textos, mas uma vida que resplandece. Cumprindo a profecia que Mateus chega a registrar no seu Evangelho, no capítulo de número 4, profecia de Isaías, e aos que estavam assentados em trevas, no vale da sombra e da morte, a luz raiou. Enfim, a luz havia se acendido. Essa luz que Jesus acendeu. A luz do amor, a luz da verdade, a luz do bem. E naturalmente, aos discípulos seus, caberia a expansão dessa luz, desse brilho. No entanto, qual o brilho por nós buscado, tantas vezes? Senão o brilho das honrarias do mundo, das posições de destaque, dos poderes mundanos, das grandes e suntuosas construções, dos brasões e das pedras preciosas. Muitos de nós perseguimos esse tipo de brilho a pretexto de honrar a Jesus e a mensagem do Evangelho. Pensávamos que assim ela se faria mais prestigiosa, ela se divulgaria mais, se ampliaria mais rapidamente. Só que nesse movimento, o que acabamos por fazer foi nos iludir, em busca de brilhos falsos, fogos fátuos, e acabamos, inclusive, por gerar em muitos e muitos corações uma resistência ao Cristo, pelo brilho falso que lhes foi apresentado. Apresentávamos poderosos, com vestimentas imponentes, com exércitos, com poderes e etc., com todo esse brilho, mas com um verbo, com uma ação que destoava por completo daquela luz que no Evangelho se via. Faltava a luz do amor, faltava a luz da verdade, faltava a luz do bem. Existiam os brilhos que falam ou que ferem os olhos
mas não o brilho que vai ao coração. Não o brilho que só pode ser visto pelos olhos do Espírito. Esse brilho faltava. E é assim que muitas vezes, brilhantes por fora, muníamos-nos de espadas, de bulas, de tratados, de decretos para perseguir, para excluir, para deturpar a verdade, para moldá-la aos nossos interesses. É preciso façamos esse olhar para trás, entendendo essa parte obscura da nossa história. Não como quem quer viver lá, se lamentar indefinidamente pelo que foi ou pelo que foi feito, mas como quem olha para lá e reconhece a nossa incompreensão de outrora, para que conheçamos melhor os nossos deveres de agora. Na busca do verdadeiro brilho com que poderemos glorificar ao Cristo no mundo. Das verdadeiras luzes a serem acendidas. Não dos ornamentos, das pedrarias. É claro que, no futuro, a arte, na sua beleza, enfim, tudo isso poderá ser consagrado ao divino. O problema é quando nós só consagrávamos as belezas exteriores ao divino, esquecidos do coração. No coração, sombras densas. Por fora, o brilho de catedrais, de templos maravilhosos. Não haveria problema algum na beleza desses templos, não fosse as sombras em nossos corações. E assim vemos até a descrição do mundo espiritual, por exemplo, quando a gente vai às obras de André Luiz, e ele nos descreve os templos que lá existem, magníficas obras de criação do Espírito, assim também na terra. Só que é preciso aliarmos a esse brilho exterior aquilo que é a obra-prima mais bela da natureza e da criação. O Espírito. A obra mais bela, ainda inacabada, mas em processo de realização, é o Espírito. Porque todas as obras materiais, sejam estátuas, pinturas, construções, com as quais julgávamos honrar o Senhor, são manifestações legítimas de carinho, de devoção, de gratidão, mas um dia serão pó. Do pó vieram, ao pó retornarão. Os que as fizeram desenvolveram suas habilidades, mas qual a melhor maneira de glorificá-lo? Em nós. Por isso Paulo chega a dizer numa de suas epístolas: glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. O espírito luminoso e, naturalmente, honrarmos também o corpo que nos serve de instrumento à ascensão, a própria matéria que nos serve de instrumento à ascensão. É isso que a gente está buscando equilibrar. Então, parte essencial da nossa compreensão em torno dessa orientação de Jesus gira em torno disso, de uma revisão do que nós entendemos acerca dessa orientação em outros tempos. Mais do que números, mais do que aquilo que fere aos sentidos, o Senhor espera de nós aquilo que toca ao coração. Aquilo que fala de alma para alma e que tantas vezes só será perceptível pelas faculdades, pelos sentidos do Espírito. É esse o tipo de luz para o qual precisaremos atentar. Voltando à mensagem de Emmanuel, que nós mencionávamos, que foi o mote, da nossa reflexão nessa noite, o título da mensagem é Luz e Silêncio. Luz e silêncio. Porque é interessante notarmos que a luz, com seu prodigioso poder de irradiar-se, de clarear caminhos, horizontes, ambientes, ela opera também em silêncio, majoritariamente. Vejamos o sol, que ilumina-nos o dia, que traz-nos vida, calor, que sustenta toda a vida que aqui existe. Silenciosamente opera ele dia a dia. Haja de nossa parte gratidão ou não, lá está ele em seu posto.
irradiando-se em todas as direções, operando silenciosamente, alcançando dos montes aos vales, beneficiando os sábios e os ignorantes, os virtuosos e os delinquentes. O sol não direciona a sua luz especificamente, não condiciona a sua luz. Ele a oferta a todos no silêncio do seu trabalho incansável. Então nós pensávamos nesses dois elementos que julgamos imprescindíveis aos nossos tempos, à nossa atuação cristã de agora. Porque assim como fazíamos uma reflexão em torno da luz, outrora julgávamos glorificar e honrar a Deus e a Jesus com as falsas luzes do mundo, mas agora estamos revisitando a nossa compreensão em torno da luz que é preciso acendamos de fato. Também, por muito tempo, a nossa adoração a Jesus, nosso serviço a Jesus e a Deus, tem sido marcados por muitas palavras, por muita e muita fala, pregação, mas palavras sem alma, palavras sem vida, palavras vazias. Porque no púlpito falávamos sobre ele, sobre os tratados de teologia, sobre os estudos da natureza divina, sobre inferno, céu, salvação, os conceitos os mais complexos, para dali descermos e junto à multidão, ou junto àqueles que não eram propriamente cristãos, temos uma postura completamente dissonante daquelas mesmas palavras que há pouco haviam sido proferidas. Então, também nesse quesito, precisamos revisitar nosso processo de serviço a Jesus e a Deus. Não que estejamos a menosprezar o valor do verbo e da palavra na divulgação espírita, na divulgação do Evangelho, caso contrário, aqui não estaríamos. Estamos a dizer que é preciso pensar melhor as palavras. É preciso analisar melhor o teor das palavras, ou, em outros termos, a alma das palavras. É preciso meditar sobre como temos usado o verbo, essa força tão sublime, mas por nós, ao longo dos séculos, tão mal baratada, tão mal utilizada. Ainda hoje, Emmanuel chega a nos dizer, uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa larga parcela de improdutividade, de desperdício e diminuta parcela de proveito. Quando eu li essa frase a primeira vez, tomei aquele choque, porque ela é impactante. Emmanuel está dizendo, no fundo, o seguinte: olha, quando o indivíduo desencarna e vai fazer lá no mundo espiritual um cômputo de tudo que ele falou na encarnação. Tudo. Não só o que foi gravado, não só o que ficou no YouTube, aquilo que foi falado entre quatro paredes, no lar, aquilo que foi falado sozinho no carro, todas as palavras. Quase sempre a balança acusa larga parcela, ele para ser mais brando conosco, ele não coloca em porcentagem, mas a gente pode tentar imaginar o que é larga parcela em 100%. Larga porcentagem de inutilidade e diminuta, quantos por cento? Diminuta parcela de proveito. Dá-nos o que pensar, porque é uma força tão poderosa. As palavras têm um poder. Para a gente ter uma ideia, recordo-me de algo que aconteceu com o próprio Emmanuel. À época, o orgulhoso senador de Roma, Públio Lentulus, ele tinha um amigo chamado Flamínio Severus.
E quando ele está de partida com a família para a região de Israel, da Palestina, um dos últimos conselhos que ele ouve do amigo, ainda em Roma, é: olha, se acontecer alguma coisa lá, não perca a ocasião de afirmar a sua autoridade. Em outras palavras, mostra ali o seu cartão de visita, fala quem você é. Não deixa barato, mais ou menos assim. Meus amigos, essas poucas palavras, claro, aqui eu coloquei com as minhas palavras, mas quem for lá a obra poderá ver. Essas poucas palavras, o senador as gravou consigo. E o que é uma das primeiras coisas que acontece quando ele chega àquela região? O comboio em que estava é atacado ali por um jovem, revoltado com o Império Romano, com a opressão do Império Romano. Aquele jovem lança ali uma pedra, essa pedra quase atinge a sua esposa, e aí os guardas, todo aquele alvoroço, conseguem prender o rapaz, ele sai para ver o que está acontecendo, e a priori, quando ele viu que era alguém muito jovem, e a Lívia também, não, vamos relevar e tal, a priori ele se sente impelido a deixar, porque ele também tinha uma filha jovem e tal. Coisas da juventude, da impulsividade. No primeiro momento, esse é o impulso dele, até de pai. No entanto, ele se recorda daquelas palavras. Não posso deixar barato, tem que marcar aqui a minha presença. Tem que chegar chegando, E aí ele não somente orienta aos guardas que lhe punissem com as chibatadas, como condena aquele jovem às galeras, que era das mais altas punições naqueles tempos, praticamente uma condenação à morte, porque das galeras não se saía praticamente senão morto, com algumas exceções, Graças a Deus, Gesiel saiu das galeras por outros meios, porque Jesus tinha outros planos, mas era praticamente isso. Esse jovem era Saul de Gioras. Pois bem, o jovem ali flagelado, enviado para as galeras, naturalmente já começa a nutrir pelo senador uma raiva profunda. Passam-se alguns dias, ele é buscado pelo pai daquele jovem, André de Gioras. André de Gioras comparece diante dele emocionado, humilhando-se, dizendo: estou aqui na condição de um pai falando a um outro pai. Tenha clemência para com meu filho. Tenha clemência para com meu filho. E mais uma vez, o primeiro impulso do senador foi ceder. Ele era pai também. Ele sente aquilo, ele sente impelido a voltar atrás, mas mais uma vez aquelas palavrinhas ecoam lá dentro. Benditas palavrinhas. Certamente Flamínio depois pensou: não devia ter dito, ou pelo menos de outra maneira, pelo menos enfim. Ele se lembra daquelas palavras e mais uma vez pensa: eu preciso afirmar a minha posição, não posso ceder, porque senão, se eu abro uma brecha agora, depois, e ele mantém-se impassível e inflexível. E aí, meus amigos, nós conhecemos o desfecho. Com essas duas posturas de inflexibilidade, com aquelas palavrinhas que ele gravou e das quais não soltou, ele construiu um destino de muitas amarguras para si, na trama envolvendo aqueles corações, porque mais tarde André de Gioras sequestraria o seu filho, temos todos aqueles dramas. Quem já leu o livro há 2000 anos se recorda. Então, para a gente ver o poder das palavras, uma frase que um amigo lhe disse e que ele guardou foi definidora em muitas das dores que ele viveu naquela existência. Então, quando a gente vai ganhando consciência à luz do Evangelho, a palavra vai se tornando cada vez mais sagrada. E cada vez mais difícil vai se tornando para nós emiti-la sem que ela tenha ao menos um traço de sinceridade e de busca real.
Porque outrora dele falávamos assim, por horas a fio, e não nos pejávamos de depois estarmos lá a levar indivíduos para os calabouços da Inquisição. Agora, em que a nossa consciência mais esclarecida está pelo próprio Evangelho e pelo Espiritismo, a palavra que vertemos, a palavra que externamos, precisará encontrar em nós mais maturidade, mais reflexão, mais verdade. E não só a palavra que diz respeito ao Evangelho propriamente, quando vamos falar de Jesus ou de Espiritismo, não, toda a palavra, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, o verbo vai sendo sagrado. E por entender o valor do verbo, o que vai acontecendo na nossa vida? O silêncio começa a aumentar a sua participação. Porque a gente vai entendendo, se não vale a pena dizer, é melhor silenciar. Porque o silêncio também diz, o silêncio também educa. O silêncio é muito eloquente. Um dos momentos de maior eloquência do Evangelho está justamente naquele longo silêncio de Jesus ao longo do Calvário. Praticamente todo ele, Jesus percorre em silêncio. Diante de Pilatos, naquela pergunta que ficou para a história, que João registra no seu Evangelho, no capítulo 18, que é a verdade? E Jesus silencia, não responde. Como a dizer que para lidar com a verdade, a gente precisa amadurecer muito os nossos ouvidos no silêncio da reflexão, para que então sejamos dignos de ouvir uma parcela sua. Aos discípulos humildes, verdadeiramente interessados no aprendizado, Jesus revelou verdades mais amplas, mas a Pilatos, ainda voltado para as buscas materiais apenas, Jesus simplesmente silenciou. Como convidando aquele coração a meditar antes, a preparar-se melhor para fazer-se apto a ouvi-la. Para que então possa pensar depois em difundi-la. Então, o silêncio começa a fazer mais parte da nossa vida. A gente começa a voltar-se mais para dentro de si, a estudar a nós mesmos, a conviver com o silêncio, que no fundo é conviver consigo. E isso passa a mudar a nossa maneira de agir, tanto no âmbito das atividades doutrinárias, espíritas, como no âmbito da nossa vida como um todo. Luz e silêncio, portanto, são dois ingredientes essenciais para a nossa experiência cristã, espírita, nesses tempos. Falar menos, mas quando falar com mais proveito. E irradiar uma luz, ou buscar uma luz que não seja a dos falsos brilhos do mundo, mas uma luz verdadeira que irradie da alma. Porque essa luz fala por si, age silenciosamente como o próprio sol. E essa luz vai dispensar as muitas palavras. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito não está contido no corpo. Questão 92 do Livro dos Espíritos. O espírito é um centro que irradia. Questão 141 do Livro dos Espíritos. A alma não está encerrada no corpo como uma ave numa gaiola. Ela transborda. Se o espírito é essa força, esse centro que irradia, quanto mais luminoso for ele, mais poderosa será a luz que ele irradia. Deixai brilhar, ou brilha a vossa luz, deixai brilhar a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Não é senão outra maneira, portanto, que Jesus teve de nos dizer que o Espírito em tua vida prepondere sobre a matéria. Porque então, sua vida falará por si, das realidades do Espírito, das realidades do meu reino. Querem ver um exemplo para ilustrar isso? Recordo-me de uma passagem que está no livro Boa Nova, capítulo de número 7. É interessante o livro Boa Nova porque ele nos traz alguns aspectos das personalidades dos discípulos, que a gente conhece no Evangelho, principalmente Pedro, João,
né? Paulo viria depois, que são aqueles que mais são mencionados, né? A gente conhece um pouco de Judas, claro, de Mateus, mas alguns ficam meio apagados, assim, por exemplo, Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu. Inclusive há uma epístola dele, né? Uma das cartas universais é de Judas Tadeu. E conta-nos Humberto de Campos, nesse capítulo, que dos discípulos de Jesus, o que mais se impressionava com a capacidade de Jesus, com a autoridade, melhor dizendo, que Jesus tinha sobre os daimons, né? Sobre os espíritos impuros, aqueles que obsidiavam, num linguajar mais espírita, aquelas criaturas, o que mais se impressionava com aqueles acontecimentos, Jesus, entre aspas, tá? Expulsando os demônios, entre aspas, não é que Jesus chegava e, né? Jesus, com a autoridade moral que tinha, a própria luz que irradiava, amparava aqueles espíritos, libertava os obsidiados daquele processo. O que mais se impressionava com isso era Tadeu. E um dia Tadeu teve no seu entender, uma sublime ideia. Olha o poder do mestre. Olha a autoridade com que ele expulsa esses demônios. Vamos fazer o seguinte, então. Mestre, por que você não junta todos os da sombra num determinado local e aí você, com esse poder especial, né, esse poder tão magnífico que você tem, você não converte todos à luz, não traz todos à luz? É um processo meio que por atacado. E aí Jesus volta-se para ele e faz uma pergunta, daquelas perguntas típicas do mestre. Tadeu, qual o principal objetivo da sua vida? Tadeu responde assim: Senhor, o principal objetivo da minha vida é edificar o reino de Deus no meu coração. Pois bem, Tadeu, se esse é o principal objetivo da tua vida, por que você o exige antes no outro do que em ti mesmo? É daquelas que desmonta, né? Porque geralmente a gente é assim. A gente é muito hábil em lançar palavras e palavras ao vento, a criticar a posição desse ou daquele, o político A ou B, a instituição A ou C, mas em uma análise mais profunda quanto à nossa vida, o quanto a gente está conseguindo avançar nesse mesmo programa de melhoria que a gente tanto exige. É um pouco do que Emmanuel vai falar na mensagem que citávamos, lá do capítulo 7 do livro Abrigo. Ele vai dizer assim, tem uma hora que ele usa um símbolo bonito, ele diz assim: a ventania impele as criaturas a se ocultarem, a se esconderem, mas a manhã clara, tépida e acolhedora, estimula as criaturas ao trabalho renovador. E por que ele traz esse exemplo? Ele está fazendo uma comparação com as nossas palavras. Muitas vezes nós somos, no mundo, ventania, soltamos palavra à torta e à direito, reclamando, criticando, falando, seja digitando na rede social, seja falando na conversa entre a família, a gente é ventania. Sabe? Ruído, barulho, exigência, reclamação. O que a gente consegue com isso? Não nos melhoramos, porque estamos muito atentos ao que está lá fora e pouco atentos ao que nos compete aqui, e acabamos por gerar nos outros menos estímulo ainda para que possam melhorar-se. Por outro lado, o que ele está querendo dizer? Que a gente precisa ser como uma clara manhã de sol, que convida as criaturas a se levantarem da cama, a virem ao esforço, a virem ao trabalho. A clara manhã de sol silenciosa, mas chamativa. É esse o tipo de vida que a gente precisa ser. Porque já dizia um poeta, não é o ribombar do trovão que faz crescer as flores, mas a chuva mansa e calma. Entendem o porquê do silêncio, luz e silêncio? A gente precisa de mais luz, mais silêncio. Menos palavras excessivas e muitas delas infrutíferas, desarmônicas, para não dizer agressivas. Menos dessas palavras, mais silêncio, marcado pela presença da luz.
porque então estaremos fazendo mais. Alguém se lembra ou já viu algum vídeo do Chico entrando em longas perlengas e disputas e discussões sobre essa ideologia tal, as condições políticas? Não, estava lá em serviço, amando, servindo, fiel à verdade. Quando chamado a esclarecer, esclarecia, a emitir a sua visão, emitia, mas sem nunca tornar-se alarido, ruído. Não, sempre uma clara e tépida, silenciosa e acolhedora manhã de sol, era o Chico. Podemos olhar os grandes benfeitores que já passaram por estas terras, por outras, em geral suas vidas assim eram. Silêncio luminoso chamando ao serviço, mais do que ruído que afasta, que divide, que desagrega, que desanima. Então, voltando à lição lá de Tadeu, eles seguem na conversa, e aí Tadeu uma hora pergunta para Jesus: mas eu estaria então de todo errado em querer trazer esses espíritos que ainda estão equivocados, que ainda estão voltados para as sombras, para a luz? Eu estaria equivocado, mestre? E Jesus fala: não. Mas aí, Tadeu, a gente precisa entender aquela primeira pergunta que eu te fiz, em torno do reino. E entender, Tadeu, que só a luz divina do amor é capaz de converter uma alma à verdade. Por acaso você já viu algum dos contendores da terra mudar de opinião, ceder tão só pela força das palavras do mundo? Sabe, essas longas perlengas em que já não há mais um debate sadio, já virou há muito disputa, algum dos lados vai ceder só pela força das palavras? A essa altura já está valendo o argumento? Alguém já está atento para o argumento? Não. Cada um só quer fazer valer o seu modo de ver, o seu ponto de vista. Não adianta, é o que Jesus está dizendo, investir em tantas e tantas palavras que não tenham vida, que não sejam acompanhadas por uma força outra que toca não só a razão, mas a sensibilidade da criatura. Por isso Jesus continua na sua reflexão. A filosofia, os argumentos, não são toda a realização. Podem, na verdade, ser simplesmente um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante a acobertar as nossas penosas necessidades. O que Jesus está querendo dizer? Quando que a gente recorre àquele tantão de palavras, a toda aquela racionalização? Quando que a gente recorre a isso em geral? Quando a gente quer fugir do dever, aí a gente é muito hábil em buscar um monte de palavra, de justificativa, de contorno possível, para manter-se na indiferença. Por isso ele fala, pode ser um recurso fácil da nossa indiferença ou uma túnica brilhante acobertando as nossas necessidades. Quando a gente recorre também àquele tantão de palavra, de discussão, etc. Quando a gente não quer olhar as nossas necessidades. Quando eu quero deixá-las escondidas, eu ponho a túnica de discutidor, de filósofo, recorro àquelas tantas palavras, tantos livros e citações para manter aquela mesma condição. Geralmente cobrando tanto do outro, seja o meu familiar, seja o político, seja o administrador, seja o dirigente do centro, seja o companheiro de tarefa mediúnica, e não analisando ou exigindo tão pouco de mim mesmo. Agora, continua Jesus, Tadeu, a edificação, o reino de Deus, melhor dizendo, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Essa frase é a síntese, talvez, maravilhosa, que vem complementar, que vem nos ajudar a entender, a decodificar o que Jesus nos pede. Brilhe a vossa luz diante dos homens. A luz, meus filhos, minhas filhas, ilumina, dispensando os longos discursos.
Não adianta chamar o cônjuge, o companheiro ou a companheira a uma longa perlenga, tentando convencê-la, dobrá-la ao nosso modo de ver, mudá-la à força de palavras apenas. Vá amando, você tem muito mais chance de sensibilizar o coração. Aí abrindo campo depois para as palavras. Porque quando o exemplo vem à frente abrindo terreno, as palavras depois têm muito mais força, muito mais poder, porque elas encontram agora uma base. Quando elas vêm à frente, sem nenhum exemplo que as anteceda, elas geram no mínimo dúvida. Será que é mesmo? Será que é tudo isso que fala? Mas quando o exemplo vem abrindo caminho como porta-alas, o que vem depois vem com força. É assim que Jesus atuou. O exemplo vinha vindo antes, os discursos depois. É assim que o apóstolo Paulo levou tantos a Cristo. Os exemplos de perseverança, renúncia e sacrifício sob pedradas, chibatadas, vinham antes. Depois, falar do Evangelho era só arrematar o processo. Que força é essa? Que mensagem é essa que faz o indivíduo tomar chibatada e estar cantando meia-noite louvores a Deus na prisão? Né? Até me recordo dessa cena, ele e Silas na cidade de Filipos. Paulo havia arrumado ali um problema por conta de uma pitonisa que existia na cidade. Ela dava passividade a um espírito que ficava exaltando demais Paulo e Silas. Então Paulo ia pregar, aí começava lá a pitonisa, né? O espírito por meio dela. Ouçam eles, são mensageiros de Deus, anjos do alto e tal. E Paulo foi se incomodando com aquilo, Paulo foi ficando, começou a sondar quem era ela, o que era, descobriu que era uma pitonisa na cidade, que vendia suas faculdades mediúnicas, alguns indivíduos usufruíam recursos em torno daquilo. Então já começou a perceber, esse espírito aí não está nos querendo ajudar, está querendo criar embaraço. E aí um dia, depois da pregação, começou o espírito a gritar lá, e ele falou: cala-te, afasta-te dela e não volta mais. E ela perdeu a faculdade. Mas aí o pessoal ficou irado, né? O pessoal, sobretudo, que usufruía dos recursos, ficaram irados com os dois. Fizeram lá uma rebelião, flagelaram ambos na praça e os lançaram à prisão. Imagina, corpo em frangalhos, atados, pés e mãos. Meia-noite, todo mundo da prisão começa a ouvir hinos de louvores a Deus. Que isso? E era uma noite de muita tempestade na cidade de Filipos. O carcereiro dormindo. Paulo se aproxima assim no cantinho da cela, alguns presos se interessam, e ele começa a falar para eles de quem? De Jesus. Olha só, você está numa prisão, numa cidade que você nunca foi na vida, você não sabe quando você vai sair daí, você está com o corpo em frangalhos, sangrando, uma tempestade imensa lá fora, mãos e pés presos, que ele falou, uma ótima oportunidade de falar de Jesus, de esperança para esse pessoal que está aqui, sabe-se lá há quanto tempo, se é que vão sair. Olha o senso de serviço, né? De valor de oportunidade. E ele começa aquela palavra viva, os presos, né? Ouvindo falar de Jesus, de misericórdia, de recomeço, de esperança, ficaram interessados. De repente, um fenômeno mediúnico, as portas se abrem das celas. Mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Quando foi libertado da prisão em Jerusalém, a porta se abriu, o anjo conduziu ele até lá fora e falou: daqui diante você vai, Pedro, já fizemos o que tinha que fazer. Lá em Filipos as portas se abriram. E o impressionante, nenhum preso fugiu. Gente, vocês imaginam, devia ter gente ali 10 anos preso, 15 anos preso, devia ter gente ali esquecida, porque quem que ia recorrer a quem? Recorrer a quem? Muitos deles, míseros, né, que não tinham recurso, não tinham influência, não tinham poder. E eles não trocaram as palavras que estavam ouvindo por aquela oportunidade de saírem dali. Para a gente ver a força que essas palavras tinham. Quando o carcereiro acorda, no outro dia, vê as células abertas, ele se desespera. Fala, meu Deus do céu, já é se suicidar. Paulo grita lá de dentro, não faça isso, estão todos aqui.
Ele, incrédulo, vai lá dentro ver, estavam todos na cela de Paulo e Silas. Na hora que o carcereiro vê aquela cena, ele fica tão tocado que ali mesmo ele ajoelha e converte-se a Jesus. Essa é a força da palavra antecedida pelo exemplo. Que esse cara que chegou aqui todo rasgado, preso, está falando de esperança? Está falando de alegria, de boa nova? Eu quero conhecer isso. Nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas Paulo era um exemplo vivo. Percebe? Primeiro a luz que se acende, dispensando longos discursos. Depois a palavra que só vem arrematar a obra. Assim em nossas vidas. É o que Jesus disse a Tadeu. Antecedamos as longas perlengas, substituamos as diatribes, as discussões que afligem a ambiência do nosso lar, do nosso trabalho, seja onde for, da casa espírita. Acendamos primeiro a luz do exemplo. Amemos, sirvamos, compreendamos mais, porque esse clima, essa atmosfera, essa luz que se acende, será claridade para nós, dando-nos mais discernimento, mais clareza de como proceder, e será também claridade para os outros, para aqueles que desejaríamos tirar da sombra, para aqueles que desejaríamos esclarecer. Depois, sim, vem a palavra, mas aí com o seu poder, a palavra lúcida, a palavra ponderada, a palavra marcada pelo sentimento. Assim, a nossa experiência espírita cristã, conjugando luz e silêncio, conjugando melhor luz e uso das palavras, ela vai prosperando, ela vai alcançando essa verdadeira finalidade do brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que não repitamos o que por séculos, por muitas encarnações temos feito. Muitas palavras e pouca luz. Agora é muita luz, mais silêncio, menos palavras. Porque a luz falará por si. Isso me faz recordar uma história que é até de certo modo cômica, narrada mais uma vez por Humberto Campos, agora no livro Contos desta e da Outra Vida, capítulo 20. E é interessante que você olha assim, o título do capítulo, tem uma sigla, TBC. Aí você fala, o que é isso, né? Que título é esse? Você fica curioso para ler a mensagem. E Humberto Campos conta que ele vinha acompanhando ali um grupo de 3 indivíduos, Leonardo, Samuel e Jonas, indivíduos muito cultos no espiritismo, que ficavam ali por longas horas conversando entre eles sobre conceitos doutrinários, né, os mais aprofundados, mente, espírito, evangelho, Jesus e tal, ficavam, reuniam-se, né, em determinados dias, na casa de algum deles, ou em algum outro ambiente, e ali ficavam conversando sobre aquilo. E Humberto Campos foi acompanhando aquele trio e falou, nossa, pessoal bacana aqui, né? Talvez aqui a gente possa aproveitá-los, tal, como ótimos trabalhadores, tal. Diz o texto que por 50 meses ele os acompanhou, mais de 4 anos, 50 meses acompanhando os debates e as discussões filosóficas daquele trio. Quando então ele vai e busca um benfeitor espiritual, e pergunta para ele, olha, será que não dá para a gente providenciar aí, né, junto aos nossos maiores, uma maneira de aproximar esses corações de uma atividade, para que eles possam ser mais úteis e tudo mais? E aí esse benfeitor intermediário, pode deixar que eu vou atrás, né? Vou recorrer aqui ao auxílio do mais alto para ver se a gente consegue de alguma maneira vinculá-los. E aí surge lá um benfeitor chamado Lismundo, que desce de regiões mais elevadas, e eles se programam ali e tal, e conseguem um dia levar aqueles 3 indivíduos a uma determinada reunião mediúnica, onde o Lismundo se manifestaria para conversar com aqueles 3 indivíduos, aos quais irmão X, né, Humberto Campos, havia se afeiçoado. E aí o Lismundo começa a exaltar a importância da divulgação do espiritismo, do trabalho na seara espírita, a difusão do livro, acolhimento, passe, etc. Né? Começa a envolvê-los ali, começa a trazê-los para aquela conversa. E pergunta, vocês não são espíritas e tal, conhecedores? Aí eles, sim, e aí começam a dialogar
por cerca de 2 horas os três, citando Leon Denis, Aksakov, Allan Kardec, Gustave Gelley, Gabriel Delany, vão citando e tal, puxando as citações e tal. Pois bem, aí o benfeitor Luiz Mundo começa então agora a conduzir a conversa para uma zona de mais responsabilidades, né? Pois então, meus amigos, nós temos aqui essa atividade, aquela outra atividade, temos aquela casa, aquele centro, quem sabe criar algum centro novo, onde o Espiritismo possa ser difundido, os corações acolhidos, o livro, etc. Começa a levar a conversa para esse âmbito da luz que verdadeiramente se acende. Saindo do âmbito da luz do intelecto apenas, que pode ser puro brilho falso, na ausência da luz verdadeira concretizada na vida, para chamá-los a realmente acender essa candeia do Espiritismo em suas vidas, colocando essa candeia no velador do exemplo, do trabalho. E aí começam, cada um dos três, a elencar os motivos por que não. Não, porque a família está difícil, não, porque o trabalho, são muitas ocupações, etc, etc. Começam a sair, cada um deles, né, pela tangente, a desviar-se. O benfeitor ainda insiste mais uma vez, destacando a importância e tal, e eles mais uma vez recorrendo às justificativas. A túnica brilhante sobre a qual Jesus falou lá ao nosso querido Tadeu, ou o recurso fácil da indiferença. E aí o benfeitor, muito consciente, sabe que não dá para insistir. Volta-se para os dois, termina-se ali a reunião mediúnica, volta-se para o irmão X e o outro amigo, né, o outro benfeitor, e diz: não foi dessa vez, mas a experiência é mestra de todos nós. Voltaremos em outra oportunidade. Por ora, eles são amigos vinculados à TBC. Aí surge a sigla, que é a sigla que dá título à mensagem. E aí ele vai embora, o Luiz Mundo. O irmão X, o que é TBC? Pergunta para o outro amigo. Meu amigo, essa é a turma da boa conversa. TBC, muita conversa, muita prosa, muitos sonhos, muitos ideais, muito conhecimento teórico, mas poucas mãos em serviço, pouca realização, pouco do trabalho silencioso, mas tão proveitoso para o espírito e para aqueles que estão ao seu redor. Por isso, para que não sejamos mais do time da TBC, que possamos investir em nossas vidas em mais luz, em mais silêncio. O silêncio da prece, o silêncio do estudo, o silêncio da análise de nós mesmos, para que então o verbo seja por nós melhor utilizado. Para que a balança ao final da vida acuse pelo menos mais equilíbrio. E para que a luz do Cristo incendiando-se em nossa vida possa anteceder aquilo que falarmos, preparando o terreno nos outros corações para a luz bendita do Evangelho e do Consolador. Que Jesus a todos nos abençoe e que a sua luz, o seu amoroso silêncio que nos cerca sempre, sejam as nossas forças para que também assim possamos agir no mundo que pede cada vez mais, sobretudo nesses tempos desafiadores, luz acesa e silêncio em serviço. A todos, muita paz.